Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Passando aqui para nós iniciarmos uma nova série de vídeos, tá, queridos? Esse barulho que vocês escutam aqui é porque onde moro está tendo uma obra, está tendo uma construção de condomínios. Então, o pessoal aqui começa a trabalhar bem cedo e termina bastante tarde, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre Atos 16, tá? Vamos fazer de 5 a 6 vídeos para sabermos essa história maravilhosa da conversão do carcereiro e também intitular aqui o nome da série de vídeos como Dirigidos pelo Espírito Santo. Isso, dirigidos pelo Espírito Santo. É interessante saber isso, né? Se somos dirigidos pelo Espírito Santo ou somos nós que dirigimos os nossos próprios passos. Porque ele não impede da gente fazer escolhas e nem fazer planos. Mas ele também diz que a resposta certa vem do Senhor. Então, um conselho que eu possa dar, se eu sou alguém que posso fazer isso, antes de falar aos homens, primeiro converse com Deus em oração, para que ele possa abrir, né? Ele dar o entendimento na hora de pronunciar palavras e na hora de se pronunciar em meio ao público ou ao seu trabalho, à sua vizinhança, enfim, para aquilo que você tem desejado. Nós vamos ler aqui Atos 16, dos versículos 6 até o 10, tá? Deixa eu usar esse óculos aqui, que hoje a minha vista não está muito boa. Em nome de Jesus. Olha só o que está escrito aqui, ó. E percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor Jesus também não permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Aleluia, dirigidos pelo Espírito Santo. Que coisa, não é? Desses pequenos versículos nós podemos aprender e extrair algo para as nossas vidas. Qual, irmão Alessandro? Você vai perceber que Paulo ele não está estagnado, ele não para. Não é? Ele está de um lado para o outro, sendo dirigido até então pelo seu próprio eu, pela sua própria vontade, pelo seu afã. E a vontade dele é uma vontade legal, porque ele quer propagar o reino. Mas o texto diz que ele foi na região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Caramba, foi impedido de pregar a palavra no destino que ele, Paulo, desejava. O Espírito Santo não deixou. Quem é que não deixou? O Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos fazendo planos, não é isso? Amém? Estamos numa direção, querendo fazer algo que é bom, que é lícito, mas muitas das vezes somos impedidos e colocamos a culpa no diabo. Não é? Por que não pode ser o Espírito Santo? Por que não pode ser o Espírito de Deus impedindo? Por que não pode ser o Espírito de Deus travando? Porque nós acostumamos a pregar e a ensinar que é só a vitória o tempo todo. Ah, não aconteceu, é o diabo aí, tá vendo? Não vai ganhar a bênção, não vai ganhar a vitória. Quem disse? Aqui, Paulo estava querendo fazer uma boa ação que era o quê? Pregar o Evangelho. Ele não disse? Pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Ele estava tentando fazer isso. Mas o Espírito Santo tinha uma outra direção. Então, muitas das vezes, aquilo que você quer fazer e que você não está conseguindo, persevere. Mas se você vê que não flui, cuidado, pode ser o Espírito Santo te dando uma outra direção. Tá bom? Tira o diabo de fora.
teu negócio é com Deus. Para você saber a direção, precisa se relacionar com Deus. Ele vai falar aqui para você onde é. Tá bom? Vamos ao segundo versículo aqui. Defrontou Mísia e tentava ir para Bitínia. Agora foi para a Ásia, não conseguiu, para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus também não permitiu. Não é aqui também. Não é esse lugar, Paulo. Não é a sua direção, Paulo. Não é o que você deseja, Paulo. Quem dirige a sua vida, Paulo, é o Espírito Santo. Você também que me escuta. Quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. Mas como é que eu sei? Porque o Espírito Santo, nós já falamos aqui, é uma pessoa que mora dentro de você e precisa ter relacionamento com você. Não é que você vai ficar falando sozinho no meio da rua. Não. Ele fala na sua mente, que se chama coração. Do coração procede as saídas da vida. Isso aqui é um músculo. Aqui, ele fala aqui na sua mente. Ele vai clarear a sua mente. Tá? Então Jesus também não deixou ele ir para onde ele queria. Vamos ao restante do texto. E tendo contornado, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Amém. Pronto, a direção chegou numa visão para Paulo. Você pode ter a direção numa visão, você pode ter a direção através do Espírito Santo falar na sua mente, você pode ter uma direção, né, melhor dizendo, lendo a palavra, e você também pode ter uma direção em meio à pregação do Evangelho. Alguém falando e você falar: Deus falou comigo agora, porque só eu e Deus sabíamos o que eu estava orando, e essa pessoa que está pregando, ela não sabe o que está passando no meu coração. O Espírito Santo está usando ela para me dar a direção. Amém? Deixa eu contar rapidamente um breve testemunho. Certa vez, quando eu andava de trem, agora eu vou de ônibus, trabalho e tudo, eu orando no trem, mas orando de olhos fechados, sem falar, tá? Em mente, tá? Pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus que arrumasse. Meu filho era bem mais jovem, né? Ele tinha saído do jovem aprendiz, então ele precisava de um emprego, de uma colocação profissional. E naquele momento eu estava orando a Deus que pudesse abrir uma porta, e graças a Deus aconteceu. Mas você sabe como é que o Espírito Santo fez comigo? Eu orando a Deus, orando em silêncio, olhos fechados. Quando eu abri os olhos, eu vi a tatuagem de um homem que estava no trem, e na tatuagem estava escrito: Deus proverá. Da manhã seguinte, chegou a notícia de emprego do menino, e ele chegou para ir para trabalhar, graças a Deus. Então o que o Espírito Santo fez comigo? Confirmou, tá? É o Espírito Santo que guia a sua vida. Antes de falar a homens e a pedir favores, converse com Deus. Converse com Deus em oração. Se ele não responder a oração, fique ligado, que ele vai falar com você ou então vai te mostrar algo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Graça e paz.